você que veio ouvir mais um episódio do podcast na 68. Hoje temos a presença de Joana Soares. Oi. Beatriz Tomita. Olá. Eric Freitas. Oi. Ica Amparo. Oi. E Alan Santos. Oi. Todos eles são professores e professoras de História, renomados e vieram aqui somente para responder uma pergunta feita por um dos nossos ouvintes. A pergunta foi feita por Vander. Ele gostaria de saber como a ditadura militar influenciou a cultura brasileira no que diz respeito às artes e à cultura, principalmente no período em que o AI-5 estava em vigor. Então, qual de vocês gostaria de começar? Eu. Antes de tudo, é necessário uma leve contextualização. A ditadura militar foi um período em que os militares tomaram o poder e passaram a governar o Brasil. Um período de grande repressão e censura e também de um grande crescimento econômico para o país, que foi obtido com altas taxas de inflação. Nessa época, o governo decretou vários atos institucionais, mas o principal deles foi o AI-5, que foi criado para punir quem fosse contra o regime. Ele tinha características como o fim do habeas corpus, que com isso tornava legal as torturas para tirar informações e perseguir opositores, e também a censura dos meios de comunicação, que proibia notícias, músicas, filmes, teatros, entre outros que faziam críticas ao governo. Exatamente. Agora podemos prosseguir para a resposta. Já adianto que será meio longa, pois é um tema bastante complexo. Sem problemas, fique à vontade. Bem, no começo dos anos 70, apesar de que o campo cultural era protagonizado pela esquerda, ele estava limitado pela censura rigorosa às artes, dificultando a vida dos artistas engajados. Ela estava passando por um momento criativo, já que, caso esses autores desejassem trazer críticas ao governo, teriam que fazer isso de uma maneira que fosse difícil de perceber, para que suas obras não fossem proibidas. Não é à toa que nessa época surgiu a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Além disso, como já foi dito, o Brasil estava passando por um crescimento econômico e, por isso, bens culturais como telenovelas, noticiários, coleções de livros, etc., passaram a ser mais consumidos, ou seja, nessa época a população tinha mais acesso às produções artísticas do que já tiveram e, por isso, também estavam expostas às críticas ao governo feitas pelos autores. Os grupos de oposição da ditadura se aproveitaram desse aumento de oportunidade da população como um todo para começarem uma espécie de guerra, vamos dizer assim, contra a ditadura, através da cultura e da arte. Mesmo estando em situação de desvantagem devido ao AI-5 e toda a repressão do governo, fizeram dessa forma, pois conseguiriam atingir mais pessoas e de maneira cultural e menos incisiva. Sim, verdade. Nessa época, os dois grupos tiveram certo destaque: os da contracultura e os comunistas. Os membros da contracultura eram bastante radicais e incisivos no que diz respeito às mudanças culturais propostas por eles. Entre elas, temos uma vida baseada no artesanato e o uso das drogas como maconha e LSD, que deveriam ser usados tendo em vista a libertação individual e interior, a busca de novos valores morais e de um novo comportamento sexual, denominado sexo livre, e optaram por criticar o autoritarismo. Já os comunistas não concordavam com suas atitudes dos membros da contracultura, pois para eles o melhor era atrair a atenção da burguesia e da população e conquistá-la de modo que elas se juntassem contra o regime militar. De qualquer forma, ambos os grupos buscavam fazer com que o povo brasileiro fosse mais crítico e, consequentemente, dando a ele a oportunidade de indagarem sobre a situação atual. Bem, além de tudo o que já foi dito, gostaria de deixar claro quais foram os principais segmentos da arte que foram atingidos, remoldados ou introduzidos tanto na época do Brasil, em que o AI-5 estava em vigor, tanto quando ele foi revogado. Esses segmentos foram as músicas, o teatro, o cinema e outras obras audiovisuais que eram exibidas nas televisões, principalmente as que retratavam alguma história, como por exemplo as novelas. Eu gostaria de falar sobre esses segmentos, vocês me permitem? Claro. Por mim, tudo bem. Muito obrigado. Então, voltando, começarei com as músicas. Alguns exemplos de gêneros que se destacaram na época e, por exemplo, como a música popular brasileira, que é mais conhecida como MPB. Também teve o pop, o rock e o samba. Dentre eles, o MPB foi o que mais passou por dificuldades no começo do regime militar até a revogação do AI-5, em grande parte devido à repressão policial e à censura presente na época, que dificultavam a criação, a gravação e a performance das grandes plateias. A MPB era vista como um gênero musical com letras sofisticadas e servia em partes como recurso político.
E foi por causa dessas características que os autores privilegiados como Chico Buarque e Caetano Veloso foram exilados ou presos. Depois da revogação do AI-5 e da diminuição da censura, a MPB adotou um caráter muito mais oposicionista ao regime, já que os compositores tinham mais liberdade para compor as suas canções. Além disso, apesar da MPB atingir mais alguns segmentos da classe média, ela também alcançava alguns setores populares, ou seja, ela tinha um amplo alcance, e isso, somado com o mercado de shows ao vivo que existia em torno dela, fazia com que ela fosse lucrativa e por isso esteve muito presente nesse período. E um pequeno detalhe, no período em que o MPB estava sendo fortemente censurada, a grande tendência que surgiu para acionar essa falta foi o rock, que também teve características oposicionistas em algumas canções de seus autores e que também buscavam ajudar os seus ouvintes a darem um primeiro passo aos comportamentos e à liberdade do jovem das grandes cidades. E quanto aos teatros? Pois então, no caso dos teatros, houveram uma série de mudanças no seu estilo com o passar dos anos. Inicialmente, o teatro poderia assumir diferentes formas. Uma delas era o tipo de teatro mais voltado para as cenas, tentando retratar de maneira visual a crueldade e a violência praticada pelos partidários do regime, fazendo assim com que aquela apresentação fosse uma forma de protestar contra o regime, principalmente contra a forma que elas tratavam as pessoas e tentavam manifestar suas opiniões. Não entendi muito bem e acredito que os ouvintes também. Poderia dar um exemplo? Sim, deixa eu pensar aqui. Houve um teatro que não lembro bem o nome agora, acho que foi Bolsão. Você está falando de um balcão? Aquele que os espectadores tiveram que se mexer para cima e para baixo dentro de algo que parecia um cárcere? Sim, perfeito, esse mesmo. Acho que entendi. É como se eles tivessem que fazer algo a mais além de somente assistir, e esse algo era relacionado aos maus tratos que ocorriam no regime. Exatamente. Pode prosseguir. Então, também existia outro tipo de teatro que refletia o pessoal da contracultura no Brasil. Ele tinha características bem próximas ao que Beatriz falou. Havia a transgressão aos costumes morais e sexuais, a crítica radical às instituições e etc. Esses foram somente alguns exemplos das características de teatro durante o AI-5, mas não dá para utilizar esse padrão em todos, pois havia alguns que fugiam disso. Mas a maioria tratava dos assuntos relacionados ao regime, à cultura e o papel da população. É importante deixar claro que, assim como a música, o teatro também teve problemas devido à censura. E quando ela foi amenizada, principalmente a partir de 76, o teatro também mudou, tanto em sua estrutura como na utilização de novos recursos, como a incorporação do deboche, da paródia, do humor corrosivo e da linguagem cênica despojada, como também na sua mensagem, que passou a tocar em assuntos como divisão das classes populares e dos impasses diante da modernização capitalista. Bastante interessante. Então quer dizer que o teatro foi se adaptando conforme a situação do país? Exatamente. Acho que faltava você falar sobre mais algum segmento, não lembro qual. Ele também citou o cinema, mas eu gostaria de falar sobre isso. Você me permite, Alan? Com certeza. Pode falar. Vou beber uma aguinha aqui. Ok. O cinema, assim como o teatro, passou por algumas transformações e estava à procura de uma identidade. Tínhamos algo que ficou conhecido como cinema marginal, que também era influenciado pela contracultura brasileira. O cinema marginal propôs uma transgressão comportamental, e a destruição de qualquer discurso lógico e linear como as bases da sua criação. Além disso, o Brasil era visto e retratado como um país sem solução, tanto no que diz respeito à política, quanto ao que diz respeito à cultura, e também havia questionamentos sobre o papel das classes. Também haviam filmes que tratavam sobre os acontecimentos históricos e outros que mostravam os terrores do regime e criticavam a atuação do Brasil em frente aos outros países, alegando que o Brasil dava liberdade demais para eles. Inclusive, esse era um problema do cinema brasileiro, que não conseguia bater de frente com a produção norte-americana, já que o Brasil não tinha uma forma eficaz de distribuir esses filmes, fazendo assim com que a produção brasileira ficasse um pouco de lado. Um gênero que surgiu no início dos anos 70 foi o da pornochanchada. É o que eu estou achando que é? Acredito que sim. Esse gênero ajudou a chamar a atenção das pessoas aos filmes brasileiros e sobre o seu conteúdo. Basicamente, fala sobre a traição conjugal, as estratégias de conquista amorosa, as relações entre patrões e empregadas, ou entre chefes e secretárias, entre outros.
E como você já deve imaginar, havia um grande teor sexual nas obras. Já cheguei a ver alguns, mas isso tem muito tempo. Bom, a partir de 1976, o cinema brasileiro passou a ser mais conhecido, tanto dentro do país como fora, e passou a adotar algo como um naturalismo temperado pelo melodrama social. Ouvindo a fala de todos vocês, eu fiquei com uma dúvida. Como o governo reagiu quando percebeu todos esses avanços nos segmentos das artes? Olha, em meados da década de 70, o governo percebeu que estava perdendo a batalha cultural, porque eles não tinham mais tanta influência no meio dos formadores de opinião, ficando somente com os pequenos grupos que ainda apoiavam a censura. Então, a partir da segunda metade dos anos de 1970 e timidamente no final da década anterior, o governo continuou vigiando e silenciando algumas obras, mas também passou a desenvolver um conjunto de políticas de incentivo à produção cultural, ajudando algumas áreas na distribuição e na produção de obras, como foi no caso do cinema. Ué, como assim? É algo como se não pode com eles, junte-se a eles? Não é bem assim não. É importante salientar que o apoio dado pelo governo aconteceu no período em que a censura passou a se tornar mais leve e menos rígida. Além disso, há o fato de que essas pessoas que fazem parte do meio artístico acabaram por formar e guiar algumas opiniões na sociedade. E isso é um fator importante para o governo. Logo, ele não poderia se distanciar tanto. Também há a questão de que alguns governos militares queriam manter uma política nacionalista para tentar minimizar a invasão cultural estrangeira e manter uma identidade para o povo brasileiro. Desculpa. Não só isso, mas também não havia homogeneidade nos diversos setores do governo. Alguns tinham aqueles que queriam manter a repressão, censura, etc. Compreendi, mas o que aconteceu depois disso tudo? Surge um movimento na cultura brasileira, que denominou seus protagonistas de independentes ou alternativos. Eles eram formados por músicos que, a partir de 1979, ocuparam a mídia com palavras de ordem contra as ditaduras. Além desse campo musical, em 1970, houve um reprocessamento do legado da contracultura, dando início a uma nova cultura alternativa, cultura essa que sua base era um meio social universitário. Acredito que agora o ouvinte que iniciou toda essa discussão já conseguiu entender quais foram os impactos do regime militar na cultura e na arte. Alguém gostaria de finalizar? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Apesar do período ter sido extremamente violento, sanguinário, coercitivo e mais uma série de adjetivos horríveis, ele acabou influenciando o rumo da cultura e da arte do nosso país, já que as pessoas que viveram nessa época tiveram que pensar e criar formas de lutarem pelos seus direitos e pela sua liberdade, o que resultou em obras e autores incríveis que até hoje são aclamados por muitos. E é com essa declaração que terminamos o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio do podcast da 68.